Shalom! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Jesus, mostrar um pouquinho sobre Jesus no Velho Testamento, algumas tipologias. Nós vamos apresentar coisas surpreendentes acerca de Jesus que vai nos ativar em saber que a Bíblia ela é cristocêntrica, ela sempre apontou ao Senhor Jesus. E nós nos alegramos com tudo isso que a gente vem aprendendo, amém? Meu nome é Fabiana Padilha, sou casada com o Rony, nós temos 3 filhos. E nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus, e é sempre uma alegria recebê-los nessa sala Zoom. Que venha abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha, e também venha abençoar a vida de todos aqueles que assistirem pelo canal do YouTube. Amém? Eu vou compartilhar a tela porque eu preparei uns slides, porque eu creio que o falar é muito bom, mas ver também é bom. Amém? Espero que vocês sejam abençoados. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Todo mundo consegue ver minha tela? Se alguém puder falar. Sim, Amém. Obrigada. Conforme eu falei antes de começarmos a gravação, eu coloquei um louvor da Aline Barros chamado Ele É. Eu até sugiro que vocês, se quiserem, é claro, escutem esse louvor. Ele é muito lindo e fala muito sobre o nosso Senhor Jesus. Ele é. Significa constante, hoje, agora, neste momento. Ele é permanente. Amém? Então, eu gostaria que vocês pudessem, se puder, se quiser também, abram as escrituras em Mateus, capítulo 28, o versículo 20, e eu vou trazer aqui para vocês essa leitura. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E agora a parte do versículo que nos importa. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Ele está conosco. Ele está conosco. Estarei significa o quê? Uma ação que começa desde o passado e vai até o futuro. Esse tempo verbal é chamado futuro do pretérito, que dá a ideia de continuidade. Amém? Então, creiam que Ele está sempre, continuamente conosco, e Ele vai ficar até o fim dos tempos. Ele vai ficar constantemente. Amém? O tempo e Cristo. Nós não temos uma ideia precisa de como traduzir isso em palavras, porque Cristo ele é. Nós temos que abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para conseguirmos tentar mais ou menos compreender que ele sempre foi. Ele é antes da criação do mundo, como a gente pode ver ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, antes da criação do mundo. Então, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: no entanto, tu, Belém, casa do pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais, para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, sobre todas as nações, sobre todo o mundo, cujas origens são desde os dias da eternidade. Isso aqui dá mais também entendimento sobre isso. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tremendo isso também. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Então, essa oferta, ela aconteceu antes da criação do universo. Cristo já havia sido entregue para nós, nos entregue como uma oferta. Amém? Olha que tremendo isso. Então,
a tentativa de nós entendermos sobre o tempo, ela fica meio que imprecisa, porque ele estava desde antes da fundação do mundo, cooperando com o início dessa administração, que significa ele é. Amém? Então, eu quero falar algo sobre o haja de Deus. E disse Deus, haja. A palavra haja, ela é um termo específico, ela é um termo especial, reservado para o Criador, para esse momento da criação do Senhor. Esse haja significa estou criando, eu crio. E diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1, está falando de Jesus Cristo, falando que ele é o Verbo, que ele é a palavra, que ele é a ação de Deus. E ele estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Olha que coisa mais linda isso, gente. Continuando, ele é. Aceitem isso no coração de vocês como uma coisa ininterrupta desde sempre. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está falando de Jesus Cristo aqui. Porque dele, porque de Jesus e para Jesus e por Jesus são todas as coisas. Aleluia. Em Colossenses, capítulo 1, e o versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha que coisa mais maravilhosa, mais poderosa. Isso é a segurança que nós temos. Nós podemos confiar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos desejos ao eterno, maravilhoso Cristo. Em João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que Cristo é? O que Jesus é? Ele é alimento. Em João, capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós já começamos aqui a ter o entendimento da primeira tipologia de Jesus Cristo, que através da árvore da vida, ele estava lá, no jardim do Éden, servindo de alimento para Adão e para Eva, como a vida. Eles comiam de Cristo já naquele momento. Amém? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, meus queridos, eu quero dizer algo muito precioso para cada um de vocês nessa sala, e também para mim, que o sangue do Cordeiro está sobre nós. Então, praga de mortandade não pode nos ferir. Amém? Glória a Deus. E Cristo, o Messias, o maravilhoso, ele estava com Abraão. Ele era o caminho de Abraão. Lembrem que Abraão ele foi chamado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para uma terra que o próprio Senhor mostraria. Abraão não fazia ideia de onde Deus estava enviando ele, mas uma coisa nós temos certo no nosso coração: Cristo era o caminho que Abraão estava percorrendo. Amém? Olha que cena linda.
em Gênesis, capítulo 24, e eu sugiro que vocês leiam esse capítulo. Ele é muito lindo, ele é muito profundo. Este capítulo ele fala sobre o casamento de Isaac com a sua querida esposa, dando uma tipologia da noiva, que é a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, nos preparando para este casamento com o noivo, que é Cristo. Rebeca, ela não sabia para onde ela estava indo. Ela não fazia ideia de quem era o seu noivo e ela estava animada, ela estava desejosa, ela estava querendo esta boda. E ela foi até o encontro do noivo, passando por um caminho de intempéries, montada num camelo. Aquilo poderia ser até um conto de fantasia, mas ela creu, ela foi, ela se dirigiu até este casamento. Amém. E aqui, em Gênesis, capítulo 28, versículo 11, eu vou ler o versículo 11, amém? Do capítulo 28. 28, versículo 11 diz: Quando, eu estou falando sobre Jacó, né? Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Este travesseiro de Jacó representa o Cristo, que é o descanso, que é uma aliança. Neste momento, Jacó fez uma aliança com o Senhor também. Ele viu coisas grandiosas, ele teve uma experiência poderosa com o Senhor. Ele viu uma escada, e nessa escada ele viu uma movimentação de anjos. Então, esse capítulo de Gênesis é muito poderoso, mostrando Cristo como descanso, como uma aliança. Amém? E nós também podemos entender que Cristo, nosso maravilhoso, nosso querido, maravilhoso príncipe, ele é leite e mel. A vida que alimenta é o Cristo, é o Senhor do mundo. Quando ele falou para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que manda leite e mel, isso aponta para Cristo. Cristo, nosso amado. Em Êxodo capítulo 33, versículo 3, a parte primeira, a parte A do versículo diz: Vão para uma terra que mana leite e mel. Em Cristo nós encontramos todas as nossas necessidades supridas. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos no nosso amado Jesus Cristo. E aqui nós estamos falando de José. Para aquele que ainda não tem um conhecimento sobre José, José foi um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e José foi um deles. José foi o primeiro filho da mulher que Jacó amava, Raquel. E os irmãos de José tinham inveja dele, tinham ciúmes dele. E num primeiro momento eles queriam matar José. Mas depois eles colocaram José dentro de um poço e acabaram vendendo seu irmão como escravo. Em Gênesis capítulo 37, versículo 28, fala: Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, Cristo foi o consolo para José. José passou por um período terrível enquanto escravo, e depois ele foi preso, mas depois ele se tornou o governador do Egito. E Cristo foi seu consolo até chegar o momento para que ele cumprisse com seu propósito. E José também é uma tipologia de Cristo, como um libertador, evitando que o povo passasse fome, morresse de fome. E Cristo também é visto na figura de Moisés como o libertador. Moisés, ele tirou o povo do Egito, o povo que ficou escravizado lá depois da morte de José,
Eles esqueceram o que José fez. E o povo acabou, o povo do Egito, acabou escravizando o povo que veio através da vida de José. E aí, depois desse período de 430 anos, Moisés os tirou dessa terra. É lindo demais entender sobre isso, sobre quem foi Moisés, o que aconteceu com ele e como que ele se tornou o libertador daquele povo. Êxodo capítulo 6, versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer ao faraó, quando ele sentir o peso de minha mão forte. Deixará o povo sair, sim, pelo peso de minha mão forte. Fará o povo ir embora de sua terra. Êxodo 6:1. Isso é muito lindo e muito tremendo. Aqui uma coisa que aconteceu depois que Moisés tirou o povo do Egito, ele sentiu sede e fome no deserto. Então, eu trouxe a água da rocha. Esse apontava para Cristo. O povo queria beber água. Então, Moisés, ele recebeu instruções de Deus para que saísse a água da rocha, apontando para Cristo. Nós sabemos que Cristo, ele é também várias vezes chamado de rocha, pedra de esquina, mas ele também é a água viva que mata a nossa sede. Então, em Êxodo, capítulo 17, versículo 6 diz: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Glória a Deus. Eu não fiz um slide para o pão, o maná que descia do céu, mas também Cristo fala que ele não era como o maná, mas também aponta para Cristo que é o pão. Ele não é um pão que acabava, ele é o pão da vida. Amém? Glória ao Senhor. E esta aqui é uma figura da arca, arca da aliança. Dentro desta arca tinha o maná, tinha o bordão de Arão e tinha as tábuas da lei. O que significa isso, meus irmãos? Isso significa que o maná significa a provisão de Deus. Deus nos provê de nossas necessidades. Mas é importante que a gente creia nisso, porque está escrito também nas Escrituras que tudo é possível àquele que crê. Se eu não consigo crer que Ele é meu provedor, Ele não pode forçar a ser meu provedor. Amém? Então é importante que a gente leve a nossa fé nesse sentido. Entender que Ele nos provê. Ele é o Senhor da provisão. O bordão de Arão, que floresceu porque tiveram um problema entre os israelitas em saber quem seria aquele que levaria a palavra ao povo, e eles colocaram as varas por indicação do Senhor através da vida de Moisés para saber qual delas iria florescer. E no dia seguinte, o bordão, a vara de Arão, floresceu e deu frutos. Então, ela foi guardada na arca para mostrar o quê? A proteção do Senhor. Porque o Senhor protegeu o propósito que ele entregou para Arão. E o Senhor, ele protege o seu propósito. Então, aquele que o Senhor separou para cumprir algo, ele vai proteger. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Todo filho de Deus tem um propósito a ser cumprido. Onde ele plantou, seja como professor, seja como juiz, como advogado, seja como mestre, não importa onde o Senhor colocou você, você vai cumprir um propósito em nome dele. Amém? E eu quero falar algo muito poderoso, que a arca da aliança, ela representa Cristo e representa Jesus. Por que isso? Por que Cristo e Jesus? Cristo é Deus. Cristo é a eternidade. Cristo está sentado à destra do Pai. E Jesus é o homem, é o humano.
aquele que nasceu, aquele que sangrava, aquele que sentia fome e sede. Este é o Jesus. A parte de madeira da Arca da Aliança aponta para Jesus. E a parte de ouro da Arca da Aliança representa Cristo, o divino, o Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Dando sequência aqui, Raabe. Então, Raabe, todos nós sabemos que foi uma prostituta, que quando Josué entrou, mandou os espias antes, né, para dar uma espiada em Jericó, e Raabe escondeu os espias para que não fossem presos e mortos pelas autoridades de Jericó. E ela fez uma aliança com esses espias, porque ela queria a salvação. Ela tinha entendido quem era este povo, o que esse povo carregava. Este povo havia sido separado por Deus para ser seu povo, a menina dos olhos de Deus. E ela soube disso. Ela ouvia falar o que estava acontecendo, que eles estavam vindo pelo deserto e conquistando os lugares que Deus mandava que conquistassem. Então, ela entendendo isso no seu coração, ela decidiu a salvação, não apenas dela, mas da família dela, de tudo aquilo que era importante e caro para ela. E Cristo se apresenta nessa salvação. O nosso amado se apresenta para Rabi, sem que ela tivesse conhecimento de quem ele era, sem que todos também houvessem esse conhecimento, mas ela sabia que isso traria salvação para ela. E você salvaria Rabi? Você, mesmo que ela fosse uma prostituta, você entregaria Cristo para uma prostituta? Você falaria de Jesus para uma mulher que tem esse tipo de vida? Mas eu quero dizer para vocês, Raabe, ela não foi apenas salva, ela não foi liberta dessa vida de prostituição, mas também entrou na genealogia de Jesus. Olha que tremendo. Então, os espias combinaram com Raabe para que ela colocasse fio escarlate na janela. Então, aleluia. Quando Jericó fosse invadido, eles veriam aquele fio de escarlate e eles não matariam aquelas pessoas. Eles livrariam aquelas pessoas da morte. Esse fio escarlate é Jesus, é a salvação. Aponta para o Cristo dele, o sangue de perdão de Cristo que nos salvou, que nos liberou da morte, nos deu libertação. Amém? Então Jesus, a salvação, veio através daquele fio escarlate. E Josué, aquele que leva até a terra prometida, também uma tipologia de Cristo, que nos leva para a eternidade com Deus. Amém? Quem éramos sem Cristo, meus irmãos? Quem nós éramos? No texto de Romanos, capítulo 11, versículo 17, diz: se alguns ramos foram cortados, e você, que somos nós, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Isso significa que nós que estamos nessa sala Zoom, que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos enxertados nesta oliveira, e nós somos participantes daquilo que o Senhor separou para o povo escolhido por Ele. Nós também entramos nisso. Nós entramos e nós podemos nos apoderar das promessas que estão nas Escrituras. São sobre nós também. Nós estamos aqui sendo participantes dessa seiva. Somos participantes da eternidade. Glória a Deus. Aqui, Josué, ele teve um encontro com o próprio Cristo no momento de uma batalha. Em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, mostra isso. Que ele, o Cristo, diz para Josué: essa terra que você está pisando aqui é santa, é sagrada. Tire as sandálias dos seus pés. Ele teve um encontro com o Messias. Olha que tremendo, que poderoso isso. No momento de batalha,
para que ele fosse fortalecido. Então, meus irmãos, isso significa o seguinte, que todos os momentos que nós passamos por situações terríveis, por tribulações, o Senhor, o nosso amado Cristo se apresenta para nós, nos fortalecendo, nos dizendo, calma, tenha paciência, aguente um pouco, persevere, eu estou aqui, eu estou com você, eu estou junto nessa peleja, eu vou pelejar por você. Amém? No livro de Juízes, o livro de Juízes, meus irmãos, é um livro muito terrível, eu diria. O povo se perdia, o povo esquecia de onde havia sido salvo. O povo constantemente fraquejava. E a cada momento eles faziam aquilo que era para eles que era certo. Eles faziam aquilo que era do coração deles. Ah, isso aqui é certo, então eu vou fazer. E tudo que faziam era abominação ao Senhor. Então eles clamavam ao Senhor e o que acontecia? Deus enviava um juiz e aí livrava o povo da escravidão. Então aqui, neste livro, Cristo se apresenta sendo o juiz perfeito nesta época. Ele é o juiz perfeito. Amém? E no livro de Ruth, é um livro muito precioso, muito lindo, é um livro curtinho, rápido de ler. Ruth, ela era uma moabita e ela tinha se casado com um dos filhos de Noemi, sendo que o próprio marido de Noemi, os filhos de Noemi morreram no lugar chamado Moabe, que era um lugar de idolatria. E depois, quando eles morreram, Noemi decidiu voltar para Jerusalém, para sua terra, para Belém, na verdade. Ela despede as noras. Não, vocês não precisam ir comigo. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas Ruth vai junto com ela. Ruth é fiel à sua sogra. E a sogra tinha ensinado sobre Deus de Israel, sobre Jesus, sobre o Messias. E neste livro, o Senhor Jesus, ele se apresenta como resgatador na, na vida de Boaz. Boaz, ele se apresenta como resgatador. E a gente vê isso em Cristo. Amém? Então, aqui a gente entende que é Davi. Davi com o gigante Golias. Davi, ele derruba o gigante com uma pedra, sem armadura, do jeito que ele era. E depois ele pega a espada, a própria espada do gigante, e corta a sua cabeça. O que isso aponta para nós, meus irmãos? Um gigante é uma situação problemática na nossa vida. É um problema, é uma situação ruim. Pode ser até algo que a gente não consegue parar de fazer. É um gigante que a gente chama. Então, nós aprendemos com Davi que nós podemos sim eliminar os nossos gigantes, aqueles que nos afligem. Sim. E aqui aponta Cristo como um adorador, como um rei. Porque nós sabemos que Davi ele se torna rei. Ele se torna o maior rei de Israel. Ele é lembrado até os dias de hoje. Seu túmulo é visitado por muitas pessoas que lá vão em Israel. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Ele não foi o primeiro rei de Israel. Ele foi o terceiro, na verdade, rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois foi o filho de Saul e depois Davi. Mas Davi, ele conquistou vários territórios para o seu povo. Ele era um adorador. Ele escreveu muitos salmos. Ele realmente amava estar junto de Deus, na presença de Deus. E ele diz: não te afaste de mim, não afaste o teu espírito de mim, no Salmo 51. E neste salmo que eu amo muito, ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Porque ele havia pecado e ele estava se consertando com o Senhor. E tem um salmo também de autoria de Davi, que é o Salmo 23, que ele mostra Deus como um pastor que guia
os seus filhos, as ovelhas, por todos os lugares, ainda que seja um vale da morte, ele está ali junto. Ele guia os filhos para pastos verdejantes, para águas cristalinas, e diz que o pastor, cuidando das ovelhas, nada daquilo que elas necessitam, elas vão sentir falta ou fome, ou seja, porque o próprio Senhor é quem está pastoreando. Glória a Deus. E aqui, nos livros de Samuel, o primeiro e o segundo, aponta que Jesus é o cumprimento da aliança. Uau, que coisa mais tremenda, mais preciosa. E aqui nós podemos verificar que há uma referência profética sobre Davi, o descrevendo como pastor, em Ezequiel, capítulo 34, e o versículo 23, que diz assim: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Mas eu tenho algo para dizer para vocês, que Davi era da tribo de Judá, e quem veio da tribo de Judá foi Jesus. Então Davi também foi uma tipologia de Jesus. E fala aqui que Jesus é o pastor, e ele que cuida. E também no livro de João, ele se mostra como o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Amém? E o livro de Reis, o livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo dos dois livros aqui, aponta para Jesus como o Rei perfeito, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Rei perfeito. Aleluia. Aqui, 1 Reis, capítulo 19, quando o profeta Elias ele precisou fugir e se esconder no deserto para salvar a sua vida, ele se entristeceu e disse que preferia estar morto. Enquanto dormia, pão e água milagrosamente apareceram para alimentá-lo e refrescá-lo, e o que? Fortalecendo para que ele prosseguisse. Isso nos lembra Jesus Cristo, a água viva e o pão da vida. Ele é a nossa fonte suprema de esperança. Então, quando ele estava em depressão, querendo a morte, Jesus vem no socorro dele através desse anjo, sendo para ele o fortalecimento e o frescor, matando a sua sede, matando a sua fome, para que ele conseguisse prosseguir, ir adiante, ir além. Então, ele consegue recobrar as suas forças. É isso que Cristo faz conosco, meus irmãos. Ele mata a nossa sede, mata a nossa fome. Mas eu falo isso de uma forma espiritual, porque muitas vezes nós estamos abatidos e cansados, mas Cristo vem e nos refrigera. Mas é importante, queridos, que nós venhamos a pedir isso. Em momentos de extrema tribulação, a gente peça, Cristo, me ajuda, me dá um refrigério. A oração é simples, meus irmãos, e eles vêm em nosso socorro. Amém? Esse texto que eu li está em 1 Reis, capítulo 19, e acontece entre os versículos 1 e 8. Aleluia. Mais adiante, Elias, ele entra numa caverna, porque ele pede a morte, tá? Ele está confuso, está com medo de Jezabel. E o que que acontece? Vem uma tempestade, vem um vento forte, mas depois vem uma brisa suave. E Deus estava nessa brisa suave. E é assim como Jesus é conosco. Ele é essa brisa suave em meio às nossas tribulações. Em Esdras, Jesus, ele nos restaura. Porque o livro de Esdras fala sobre a restauração do templo. Esdras é o reconstrutor do templo. Então, Jesus, ele é um reconstrutor, ele nos restaura, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele vem e nos alinha, nos tira as coisas ruins do nosso caráter, as nossas feridas, vai nos limpando, vai nos reconstruindo. Amém? Muito lindo isso. No livro de Neemias,
Cristo, ele se apresenta como reparador de brechas, porque nesse livro, Neemias, ele sente no seu coração uma intrépida resolução de voltar até Jerusalém para restaurar as brechas dos muros de Israel. Lembrando que tanto Esdras quanto Neemias, eles estavam como escravos na Babilônia. E Neemias era o copeiro do rei. E ele vem até o rei com o rosto abatido. E o rei pergunta o que aconteceu com ele. Ele conta essa situação. E ele foi autorizado pelo rei para voltar até Jerusalém, e não apenas voltar para reconstruir os muros e reparar as brechas, mas ele deu tudo o que foi necessário para Neemias fazer isso, para Neemias conseguir reconstruir e reparar as brechas. Olha que tremendo isso, sendo escravo ainda na Babilônia. Então, Esdras, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Neemias, capítulo 2, versículo 5 diz: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha que coisa mais linda isso. E aqui, meus irmãos, no livro de Esther, eu quero ler esse texto com vocês, que está no capítulo 4, e versículo 16, que é muito lindo, muito importante, que fala sobre salvação, que diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então, esse livro de Esther, meus irmãos, ele é lindo demais, porque o povo também estava escravo. Esther, ela era radassa antes, ela era judia, mas teve uma situação com Vasti, a esposa do rei, e ele escolheu entre as virgens do seu reino uma nova esposa. E Esther entrou, e ela foi a escolhida. Para quê? Para um propósito maior. Porque quando um perverso quis matar o povo dos hebreus, ela entrou como uma intercessora. Então, aqui, no livro de Esther, Jesus ele se apresenta como nosso intercessor. E eu digo a vocês que ele está à destra de Deus, o Pai, constantemente intercedendo por nós. Mas olha, gente, que Jesus veio como homem, então ele entende a humanidade. Ele entende que nós passamos por dificuldades, e nós passamos por fome, por frio e por alguns questionamentos. E ele diz isso ao Senhor. Eu sei, eu passei por isso. Então, Pai, perdoa eles. Ele está constantemente intercedendo por nós, meus irmãos. E no livro de Jó, Jó nós sabemos que tudo foi retirado dele. Seus filhos foram mortos, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus animais, ele ficou com o seu corpo cheio de feridas purulentas. Por quê? Não porque Deus queria castigá-lo, mas para que ele provasse do favor do Senhor. Então, no livro de Jó, Cristo é apresentado como soberano. E Jó diz assim: Antes eu conheci apenas de vista, apenas de olhar, de saber, mas agora eu sei verdadeiramente quem tu és e sei que os teus planos jamais serão frustrados. Aleluia. E nós temos o livro de Salmos. Salmos é uma delícia, eram cânticos, mas eles são muito profundos e também apontam para Cristo o tempo todo. Apontam também para os evangelhos,
aponta para a crucificação, tudo também se encontra no livro de Salmos, é extremamente profético os Salmos. Tem 150 capítulos, muito bons, maravilhosos. Então, o livro de Salmos, ele apresenta como ungido, como Deus, como rei, como cabeça, como a ressurreição. Nós temos também o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, Jesus Cristo, ele é conhecido como a sabedoria, porque provérbios também são sabedoria, são conselhos e foram escritos de três mãos. A maioria dos capítulos foram escritos por Salomão e os outros dois eu não recordo agora o nome, mas foram escritos por três pessoas. Então, Jesus, ele é descrito, a tipologia, como a sabedoria. Embora Provérbios certamente nos forneça sabedoria sobre a vida cotidiana, a igreja primitiva o lia como um livro sobre a própria sabedoria. O Senhor Jesus, que é a sabedoria. Isso se aplica especialmente a Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 31, que fala: Eu sou a sabedoria, e mostra que estava junto com o arquiteto, que é o próprio Deus, no momento da realização de todas as coisas. Dando seguimento, no livro de Isaías, Cristo é apresentado como o Pai da eternidade. Isaías tem 66 capítulos, meus irmãos, como a gente viu também no panorama que foi apresentado pela Sara antes, quando ela nos ensinou. E muito desses capítulos mostra Jesus. Foi o profeta que mais recebeu sobre Jesus. E o capítulo 9, versículo 6, diz assim, que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Eu estou quase encerrando, meus irmãos. Aqui, meus queridos, olha que tremendo. A responsabilidade de Jesus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu vou colocar esse slides aqui à disposição dos irmãos, porque é muito interessante depois, né, procurar nos versículos. Então, a responsabilidade de Cristo como Criador do mundo, nós conseguimos ver em Neemias, capítulo 9, versículo 6, e no Novo Testamento, em João, capítulo 1, versículo 3, como Salvador, em Oséias, capítulo 13, versículo 4, no Velho Testamento, e no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 2, versículo 11, como Redentor, no Velho Testamento, em Isaías, capítulo 43, versículo 14, e no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículo 13, transpassado por nós, ou seja, ele tomou o nosso lugar, porque aquilo era para nós, porque o salário do pecado é a morte, mas ele veio e tomou o nosso lugar. Então, no Velho Testamento está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, e no Novo Testamento, João, capítulo 19, versículos 34 até o 37. E conquistou a morte em Oséias 13, 14, no Velho Testamento, e no Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22. Marido ou noivo, em Isaías 54, versículo 5, no Velho Testamento, e no Novo Testamento, Apocalipse 19, versículo 7. Alfa e ômega, o primeiro e o último. No Velho Testamento, está em Isaías, capítulo 44, versículo 6, e no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E aqui, tipologias humanas. Tipologias humanas, olha que tremendo. Muito bom essa parte aqui do estudo, que fala o seguinte. Ai, fechou meu texto. Abriu de novo. Abel. Abel foi um dos filhos de Adão, o justo. É uma tipologia de Cristo, o justo. Cristo, ele veio para nos justificar. Então, todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, ele foi justificado por Cristo, o justo.
Boaz, que casou com Ruth. Nós falamos no livro de Ruth. Ele é o resgatador. Então, ele mostra Cristo como um resgatador. Também uma tipologia de Jesus. Mardoqueu. Mardoqueu, ele era o primo da rainha Esther, que nós falamos do livro de Esther. Ele ensinou todas as coisas para Esther. Então, ele tem uma tipologia de Cristo como discipulador. José, que nós falamos no início do nosso estudo, é o governador. Ele passou por tantas coisas, foi vendido como escravo, ficou preso, foi muito ruim esse período da vida de José, mas ele se transformou no governador. Aponta para Cristo também que padeceu por nós, no nosso lugar, mas ele se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Moisés, que nós vimos também no início do nosso estudo, é o libertador. Então, Moisés, quando liberta o povo do Egito, mostra Cristo nos libertando da morte sem Deus. Neemias, o reparador de brechas. É assim que Cristo também é. Cristo também repara as nossas brechas como intercessor. Em Esdras, Cristo é apresentado como um alinhamento. E também Davi, Cristo é representado como o rei, o adorador. Jesus, o Cristo, Messias, o Senhor do mundo. Eu quero fazer duas perguntas para vocês, meus irmãos. O que ele é para você? Quem ele é para você? Quem Jesus é? O que é Jesus para você? É muito importante a gente fazer esse questionamento. Amém? O Cristo. Os nomes de Jesus Cristo. Ele é chamado de Salvador em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ele é chamado de Redentor em Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele é chamado do Pão da Vida em João, capítulo 6, versículo 35. Ele é chamado de Senhor em João, capítulo 2, versículo 17. Ele é chamado de Criador em Isaías, capítulo 40, versículo 28. Ele é chamado de Filho do Deus vivo em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Ele é chamado de Filho unigênito em João, capítulo 3, versículo 16. Ele é chamado do Filho amado em Lucas, capítulo 9, versículo 35. Ele é chamado também de Santo de Israel em Isaías, capítulo 5, versículo 19. E maravilhoso, conselheiro e Deus forte em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aleluia! Glória a Deus! É essa a ministração e ensino do dia de hoje, da terça de hoje de ensino. Glória a Deus.